Hora de falar sobre perfil de cores. Termo esse que para muitos é um bicho de sete cabeças, extremamente nebuloso, mas que hoje aqui com esse videozinho, em alguns minutos eu quero elucidar e tornar isso claro para você. Que o perfil de cores nada mais é que a receita, a mistura de algumas cores e a proporção de cada uma delas para alcançar um tom exato resultante. Afinal, a gente desde pequenininho, lá com tinta guache ainda, nas atividades escolares, a gente foi aprendendo que a mistura do azul com o amarelo dá verde, que o amarelo com o vermelho vai dar um laranja, que o azul com o vermelho vai dar um tom de roxo, que o preto com o branco nós vamos alcançar tons de cinza, e dependendo da proporção do amarelo na mistura com o azul, nós vamos ter ou um amarelo limão, pela proporção do amarelo maior, ou se não, nós vamos ter um verde mais escuro, se a proporção de amarelo for menor e de azul maior. E se a gente misturar um branco ainda a essa mistura do amarelo com o azul, nós vamos obter um tonzinho mais sóbrio, que muitas vezes é aquele verdezinho Tiffany, verdezinho mais verdezinho água. E se a gente inserir o preto nessa mistura do azul com o amarelo e o preto, vamos obter um verde mais carregadão, um verdão musgo, né? E o perfil de cores nada mais é que essa receita para obter um tonzinho final. E o perfil de cores geralmente ele é uma linguagem de programação, ele é um comando para algum tipo de dispositivo, seja ele emissor de luz artificial ou não, para a reprodução de uma imagem e para que esse reprodutor da imagem ele reproduza a imagem com um tom de cor correta. Então o perfil de cor ele é um arquivo digital e é aí que muita gente começa a embaralhar a cabeça, mas já nós vamos para algo mais prático, mais fácil de você entender. E esse comando vai dizer lá para a impressora, por exemplo, que aqui no caso é a nossa aplicação em impressão, ó a cabeça de impressão aí da impressora X. Para chegar no laranja que está aqui na tela do computador, você mistura aí tanto de magenta, tanto de amarelo e um pouquinho do preto para dar um pouquinho de sombreado, de intensidade aí. Quem deu ordem lá para a cabeça de impressão chegar nesse tonzinho exato aí foi o perfil de cores, que interpretou os tons da imagem virtual e mandou o comando para um dispositivo que vai reproduzir agora essa imagem de outra forma, e a impressora, no caso, em uma mídia impressa, para ela buscar reproduzir com maior fidelidade possível. E aí nós temos vários aspectos que interferem e que podem gerar distorções dessa ordem, dessa receita enviada para a cabeça de impressão. No caso da impressora, é a cor do papel, afinal a impressora ela não tem um emissor de luz branca artificial como um monitor, como essa tela aqui atrás, como a tela do teu smartphone. Na verdade tem um LED branco que emite uma luz artificial e após a emissão da luz, tem vários filtros coloridos no padrão RGB, que é o vermelho, azul e verde, e a mistura dessas três cores e a sobreposição delas é que vai permitir que a luz, o feixe de luz que chega na nossa retina e que nós vamos interpretar, seja o tom exato que o perfil de cor emitiu para aquele dispositivo reproduzir a imagem naquele momento, naquela frequência. E não vou me aprofundar mais, senão nós vamos deixar a coisa complicada, e não é o intuito desse vídeo aqui. Então toda vez que você ouvir falar em perfil de cores, nós vamos estar falando na receita de proporção e mistura de cores para uma resultante de tom, tá? Tom exato. Por exemplo, eu vou pegar uma impressão agora aqui. Para a gente chegar no tom de pele, nessa impressão fotográfica aqui, por exemplo, a impressora ela recebeu do computador, que emitiu os dados dessa imagem, desse arquivo virtual lá no computador, e ele emitiu para a impressora que reproduziu essa imagem, através do perfil de cor, a proporção para esse ponto específico aqui da imagem, onde aqui é um tom, onde aqui é outro, e para cada linha, para cada faixa de impressão que a impressora reproduziu, o perfil de cor atuou para cada picolitro emitido pela cabeça de impressão, e a mistura de cores ali aconteceu segundo a ordem emitida pelo perfil de cores. E aí que nós temos as distorções. Por exemplo, quando você pega uma impressora que veio de fábrica e teve o seu perfil de cores, ou seja, sua receita de mistura de cores desenvolvido pela fábrica, sendo utilizado um papel que a fábrica utilizou lá, que tem um tom de branco, e aí os tons de branco são diferentes. E como no papel, na mídia, o tom de branco
ele na verdade é o emissor de luz de fundo, todas as cores que estão sobrepostas a ele contrastam com o fundo. É por isso que, por exemplo, se você pegar um papel amarelo e imprimir uma gota azul no papel de fundo amarelo, o que você vai ver é verde e não a gota azul. Por quê? A cor de fundo do papel é na verdade a luz emitida. Os raios de luz vão incidir sobre aquele papel, que é verde, vermelho, branco, e você vai enxergar, se não tem nada impresso, o branco. Se tem algo impresso sobre o branco, toda a resultante de cor das camadas sobrepostas ao branco e com interferência desse fundo branco. Então já temos um aspecto que interfere, que é a cor e o tom exato da superfície onde é impresso qualquer coisa. Assim como também um monitor, se o LED, a luz artificial que ele emite, é um branco mais frio, ou seja, um branco mais branco, puro, ou um branco mais quente, que é um branco já puxado para o pérola, para o amarelado, vai interferir na cor final, ali que você vai estar enxergando. É por isso que tem smartphones que você olha e você vê, puxa, que tom meio amarelado, mais opaco, e outra você vê telas que são extremamente vibrantes as cores, tem uma luz de branco puro muito mais intensa. Você pega numa televisão, por exemplo, você muda as configurações de imagem, os modos de exibição, modo esportivo, modo cinema, cada um vai atuar com um perfil de cor para prevalecer aquela configuração, aquela ambiência e aquela emissão de cores diferenciada, de acordo com a configuração já pré-estabelecida pelo fabricante, para nos dar uma sensação mais coerente com uma transmissão esportiva ou mais coerente com um filme, por exemplo, num ambiente mais sóbrio, mais escuro. Tudo isso quem faz é o perfil de cores. E continuando, já falamos do fundo, né, que é o branco, papel ou a luz, tom da luz emitida. Depois nós temos também a carga de corantes nessas cores primárias que são utilizadas. Numa tela geralmente é RGB, vermelho, azul e verde. Já na impressora é o padrão CMYK, cian, magenta, yellow e black. E quando uma impressora vem de fábrica, com o perfil de cores sendo produzido lá, já falamos do papel, mas também a tinta e o perfil de cor foi desenvolvido com aquela tinta original do fabricante, que tem uma determinada carga de corante e intensidade. E se você pegar essa impressora que foi fabricada pela Epson, por exemplo, e você querer utilizar uma outra tinta de uma fábrica que não teve critério nenhum, ela fez uma tinta ali com uma carga X de corante e agora você está usando, você vai ter distorções bem severas nas cores. Um tom de pele que deveria sair um begezinho em determinado tom, vai sair todo bronzeadão, carregando magenta ou carregando outras cores, vai sair totalmente distorcido. Aí você pensa, por exemplo, uma impressão que você precisa fazer para um arquiteto, que precisa apresentar um design de interior que ele fez, um determinado revestimento, uma cor de um porcelanato exato. Se não tiver perfil de cor, aquele cinza, tom de concreto, vai sair puxado para um bege, vai sair meio carregado de vermelho, vai sair tudo que é cor menos aquele cinzinha, tom de concreto sóbrio, que é a cor natural daquele porcelanato. E quem faz esse ajuste, tem o potencial de tanto distorcer como também corrigir, é o perfil de cor adequado, o perfil de cor produzido para aquela determinada tinta, para aquela determinada mídia. E geralmente quem procura, e talvez seja o teu caso, você procurou esse vídeo aqui para entender o que é perfil de cores, porque você é do segmento de sublimação, que geralmente nós que atuamos com sublimação, a gente pega um equipamento que foi destinado para outra aplicação, no caso para uso com tinta corante, original da Epson, que só de você usar uma tinta corante também de outro fabricante você já vai ter distorções, se esse fabricante não levou em conta e não buscou fabricar uma tinta fiel na proporção, carga de corantes, de pigmentos, capaz de replicar o que a tinta original replica de resultado. E é esse um dos trabalhos que a gente faz, por exemplo, no desenvolvimento das tintas em kit. Inclusive vou deixar aqui embaixo, na descrição, onde você acessa a linha de tinta em kit. São as melhores tintas hoje para você atuar no segmento de sublimação, impressão fotográfica com tinta corante, impressão de documentos e outros materiais com tinta pigmentada. Então não deixe de visitar a nossa loja, onde você tem acesso a toda a linha em kit, que é justamente fabricada com altíssimo critério e tendo como ponto de partida sempre as tintas originais para isentar ao máximo você de ter que usar o perfil de cores. Mas quando a gente está falando de sublimação, não tem como. A tinta sublimática ela é uma tinta que vem com agentes reativos e ela só alcança o tom exato da cor, um tom vibrante, após um processo térmico. Então vai ter distorções bem acentuadas. Se você pegar uma impressorinha original da Epson, que foi destinada para tinta corante, colocar tinta sublimática e simplesmente não corrigir
as distorções pela troca de formulação. Mesma coisa, uma impressora que foi destinada para o uso com tinta pigmentada, você usou tinta corante e aí tem várias distorções, você não vai alcançar os tons exatos que você precisa. E o contrário também é válido, uma impressora que foi desenvolvida para tinta corante, você colocou tinta pigmentada. Por isso que o trabalho de perfilamento de cores que a gente faz através de um aparelho chamado espectrofotômetro, que você está vendo aí na imagem, ele é tão importante. Ele é um aparelho que é munido de um software e esse software tem um banco de dados. E nesse banco de dados ali tem os tons exatos das principais cores, das mais críticas e até as mais fáceis de qualquer dispositivo emissor de imagem produzir. E aí o que esse espectrofotômetro e esse conjunto, esse aparato técnico para fazer o perfil de cores, o que ele faz? Ele tem um plano, ele tem uma prova de várias cores ali e você vai, por exemplo, numa impressora, no caso de desenvolver para uma impressora, você vai pedir para a impressora imprimir aquela prova de imagens ali com vários quadros. Conforme você está vendo aí na imagem, o software ele já tem no banco de dados o tom exato dele. E aí ele pede para você imprimir exatamente aquilo que ele tem no banco de dados, ele pede para você imprimir com aquela tua impressora que você tem. O espectrofotômetro, o aparelhinho, ele na verdade o que ele vai fazer? Ele vai justamente ler aquela cor que foi impressa e vai comparar os dois tons. Por exemplo, um verde, o software tem na memória dele qual que é exatamente o tom que ele precisa, o tom exato do verde, ele tem já no banco de dados dele, são os dados pertinentes à cor, e ele vai imprimir na mídia impressa e vai captar o tom aquele que ele mandou a informação para a impressora imprimir. A hora que ele compara, ele sabe exatamente o que precisa para aquele tom impresso ficar igual ao que está no banco de dados. E essa compensação é que o perfilamento de cor, a nova linguagem, a nova receita, ela vai fazer, esse software ele produz, que é um arquivinho. E esse arquivinho, quando você for imprimir, você precisa dar um comando no teu Windows aí, e esse comando você precisa dar no software que você vai utilizar, seja ele CorelDRAW, Photoshop, enfim, Illustrator, ou até mesmo num programa no software do Windows quando você vai imprimir uma imagem. E calma, esse é só o primeiro vídeo de uma série que a gente vai ter aqui no canal, onde você vai poder ver como que é aplicado e ter totalmente elucidado, inclusive de forma prática, a atuação do perfil de cores. Então o processo de confecção, de desenvolvimento de um perfil de cor, ele passa por esse aparato técnico, pelo uso desse aparato técnico, que é o espectrofotômetro e o software desenvolvido para aquele espectrofotômetro atuar, e assim a gente tem uma resultante de um novo perfil de cores que vai intermediar o computador, que é o dispositivo desk ali, ou laptop, e a impressora, que é o dispositivo reprodutor da imagem, tá certo? E assim também você pode criar perfil de cores para corrigir distorções de monitores, de monitor de smartphone, monitor de câmeras, câmeras profissionais de fotógrafos. Os fotógrafos investem em perfil de cor para corrigir as cores da sua câmera, por exemplo. Então o perfil de cor ele justamente veio para corrigir distorções e cada vez mais a gente tem um trabalho mais top. E é por isso que uma impressão feita através da correção de um perfil de cor vai ter uma fidelidade e um resultado, e principalmente economia, tá? Porque perfilamento de cor, ele na maior parte das vezes, ele produz, por exemplo, numa impressão, ele produz economia, porque geralmente uma impressão feita sem a correção, ela carrega demais e tem um gasto excessivo de tinta, que seria desnecessário para obter um certo tom. E assim, com o passar do tempo, principalmente se você é do segmento de comunicação visual e imprime impressões muito chapadas que consomem muita tinta, isso impacta financeiramente sim na tua atividade. Então vale todo o investimento para avançar em conhecimento e desenvolvimento de um perfil de cores para as tuas impressoras, beleza? E para aqueles segmentos de sublimação, onde você está submetendo uma impressora que foi destinada para outra aplicação, uma formulação diferenciada, como é a sublimática, não tem saída. Ou você usa o perfil de cores para corrigir as distorções causadas por esse uso diferenciado, ou você vai ter um trabalho aí muito aquém daqueles que fazem uso de uma correção através do perfil de cores e que de fato torna o trabalho muito diferenciado, como você vê aí nas imagens, beleza? Então nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre perfil de cores, que a partir de agora eu quero que você crave na sua cabeça. Ele nada mais é que o arquivo digital, uma linguagem de programação
que um dispositivo emite ao outro com a receita, a proporção da mistura de cores para um tom fiel, o mais fiel possível ser reproduzido. Eu me despeço aqui, te vejo nos próximos vídeos aqui do canal. Não deixe de dar o teu joinha e se inscrever no canal, isso é combustível para a gente seguir produzindo esse tipo de conteúdo. Dá uma boa varrida nos demais vídeos que eu tenho certeza que você vai ter contato com muita coisa bacana do universo das impressoras, tá bom? Ficou interessado em avançar na área técnica, quer se desenvolver com manutenções de impressoras e mais a fundo, por exemplo, no perfil de cores, não deixe de conhecer a nossa plataforma de treinamentos, a ProInk Academy. Há o linkzinho aqui na descrição e você também tem acesso aos nossos mais diversos treinamentos online e presenciais que formam novos técnicos e posicionam novos profissionais de forma diferenciada no nosso mercado. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau!